na gestação não dá para ter indícios de uma criança num período gestacional que ela pode ser autista, ou já tem estudos falando sobre isso? Durante a gestação depende, né? Em termos de sintomas que a criança vai ter, ou seja, coisas que o bebê vai manifestar, não necessariamente, né? Não necessariamente. Mas podem acontecer situações na gestação que podem influenciar. Então, por exemplo, vamos supor, se a pessoa teve durante a gestação uma infecção, um citomegalovírus, por exemplo, o próprio Zika vírus, uma microcefalia, se teve um abuso, por exemplo, de drogas, que às vezes possa ter um mecanismo de lesão cerebral, ou o uso de outros medicamentos que às vezes possam ter alguma influência na gestação em si, no horário do parto, né? Por exemplo, se a criança, por exemplo, teve alguma falta de oxigênio, né? Se teve, por exemplo, aquela mãe que tinha pressão muito alta e que, por exemplo, teve a chamada pré-eclâmpsia, às vezes um parto de emergência, aquela criança que às vezes demorou para chorar. Então são fatores de risco que podem expor o recém-nascido já dentro da barriga da mãe a um quadro de atraso do desenvolvimento como um todo. Isso não expõe não só ao autismo, mas atrasos de forma geral. Né? Mas em termos assim, de sinais de detecção de autismo na gestação, muito pouco provável. Né? Alguns fatores de risco como esses que eu citei, tem alguns fatores de prevenção que são considerados, como o uso do ácido fólico antes da gestação, o uso de ômega 3 antes da gestação, então como fator de prevenção para o autismo, isso em alguns estudos estabelecidos. Que legal. É interessante. Quando eu planejei engravidar, a minha médica, antes mesmo assim, na hora que eu falei, vou parar de tomar o remédio, ela falou, não. Antes de parar, durante 3 meses, você vai tomar ácido fólico, as vitaminas. Isso. Depois que eu parei o anticoncepcional, e aí eu continuei ainda tomando, mas eu me preparei 3 meses antes. Isso é legal, gente. Isso daí é um conhecimento que nós temos que ter. Porque muitas vezes nós mulheres, né, acontece, poxa, engravidei agora, não fiz esse processo de 3 meses antes. Não tem problema, desde o início, segue certinho lá o que o seu médico fala, né, todas as vitaminas, que isso é muito importante, né, no desenvolvimento cerebral, na hora que está começando a desenvolver ali o cérebro da criança. Então, gente, foca nisso, tenha muita atenção com essas questões, tá?